Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é 31 de julho de 2017. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Pensamento e Vida do nosso Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Nós estamos na mensagem que retrata o corpo. Começamos a semana passada, hoje é a nossa aula de número 2 sobre a mensagem corpo, é a mensagem de número 14. Então hoje nós vamos retomar, já é o finalzinho, né? Faltou pouquinho, né? Então nós vamos pegar o parágrafo. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexo, ok? Vamos começar então fazendo a nossa oração que a nossa irmã Lígia irá proferir. Mestre e amigo Jesus, agradecemos por poder estarmos aqui, mais uma vez reunidos em torno da sua palavra. Agradecemos a espiritualidade amiga e pedimos que nos conduza, para que possamos nos aprofundar mais nessa cartilha de reencarnação, que nos servirá agora como guia, para que continuemos nessa encarnação a nossa reforma íntima e a nossa melhoria interior. Esteja conosco, Senhor, nos conduza, que assim seja. Então vamos lá. Então a semana passada, retomando aqui, ele falou sobre... Ele diz assim, ele inicia no primeiro parágrafo, ele diz, abstendo-se de qualquer desvio científico, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano, lembremos de que o espírito inquilino na casa física. Então nós estudamos bastante essa parte do inquilino, né, o porquê ele usou esse termo de inquilino. Ele diz, esse inquilino da casa física, que é o espírito, lhe preside a formação, está antes da formação. Porque nós achamos que o corpo deriva da matéria. Sim, ele deriva da matéria, mas tem um agente inteligente agindo sobre a matéria. Lembra sempre que o espírito está para intelectualizar a matéria. Então, é o espírito que diz a cada célula o que ela deve fazer. Como se dizer é uma força de expressão. Não é o espírito dizendo, oi, dona célula, você vai fazer isso. Não, ele impregna a célula. Ele impregna a célula. E ele diz que o próprio espírito, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos do perispírito, bons e menos bons, de que é portador, segundo a colheita do espírito. Parado no colo materno, estudamos. Ele diz, desde a fase embrionária do instrumento, em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Plasma em quem? O corpo. Plasma em quem? Muito bem. Parece que eu estou sozinha na sala. Criaturas então existem, tão conturbadas além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazida, então o suicídio me leva a um distúrbio terrível, e o homicídio também, principalmente se esse homicídio vem acompanhado de uma revolta da vítima. Entendeu? Então o fato dele se revoltar contra, não aceitar, tentar ir fazer justiça, isso deixa a criatura, o irmão, numa situação muito deplorável. E do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular, da enfermidade celular. Então, às vezes, é uma criança que nasce já com cirrose. Uma criança que já nasce com os pulmões totalmente comprometidos. Uma criança que já nasce com problema renal. Com problemas cardíacos. Então, isso daí, é isso que nós temos que entender.
Quando o Papai do Céu nos cria para passar por provações, o corpo é perfeito. As anomalias do corpo é resultado do que o Espírito fez com ele. Porque o Espírito deformou a matriz, que é o perispírito. Entendestes? Então, quando eu me afasto das leis que regem o universo, das leis naturais, das leis divinas, eu deformo o meu corpo. Você imagina o que é um corpo nascer com as duas sexualidades? É uma anomalia. Isso já está querendo dizer o quê? Entendeu? E é isso que nós temos que entender, que o Espírito está sempre atuando no corpo. O Espírito reflete o seu perispírito e o perispírito é o modelo organizador biológico. Então, em verdade, o Papai não criou um corpo físico para a criança, para o espírito nascer nele deformado. Não é isso. Aquele corpo deformado está submetido às leis que regem o universo. E aquele corpo deformado está dizendo que, em algum momento, aquele espírito se rebelou contra as leis de Deus. Que é uma forma, vou usar o termo, de purificar o espírito e de reestruturar o perispírito. Por quê? Porque eu sofrendo as consequências da minha atitude, a tendência é eu aprender a não mais fazer. Então, o Papai não construiu corpos enfermos. O Papai não construiu corpos monstruosos. E muito menos desejou que crianças nascessem numa situação de nascer e ir para o centro cirúrgico. Isso é resultado do quê? Expiação. Que foi o uso indevido do livre-arbítrio. Cada um segundo a sua obra. E quando corrige, por exemplo, cirurgicamente, nasce com uma anomalia, coloca uma prótese, uma coisa assim. Vai corrigir, mas ele vai ficar com a marca da correção. E o fato dele corrigir, isso já é uma misericórdia divina. Porque você percebe, há criaturas que tinham que passar pelo processo da expiação. E dependendo do processo da expiação, há casos que não tem cura. Mas no caso que seja curado, já é. Como é que fica o perispírito para a próxima encarnação? Olha, se a misericórdia divina cedeu aquela alma, porque você é da área médica, você pode fazer uma reconstituição, mas 100% vai dar certo? Há casos que você vai fazer e que não dá. Às vezes também pode acontecer o seguinte, que nós estudamos isso no Missionário da Luz. Há casos do espírito, antes de encarnar, o que ele faz? O corpo dele viria perfeito, mas o medo dele falir, o que ele faz? Ele vai até lá o Instituto da Reencarnação, diz, olha, eu gostaria de modificar um pouco o meu futuro corpo. Mas como é que fica um perispírito depois de uma correção cirúrgica? Uma criança da cardiopatia congênita corrigiu. Como é que fica o perispírito? A probabilidade é ajustar. Até porque no processo da reencarnação, o corpo perispiritual ele tira as marcas dele, dependendo da marca. Mas ele tira dele e já joga para o corpo. É por isso que é necessária a reencarnação. Então, desconstrução quer dizer que numa encarnação o corpo perispírito se reestrutura, às vezes é necessário várias reencarnações. Mas o ato de reencarnar, ele tira dele e passa para o novo corpo. Agora, se a criatura continuar naquela encarnação cometendo os mesmos erros, ela tende a deteriorar de novo o perispírito. É por isso que ele diz que nós somos inquilinos do corpo. Nós pagamos um preço muito alto se não cuidarmos bem dele, se não respeitarmos o corpo. Sempre estamos pagando esse preço muito alto. Por exemplo, a personalidade invertida. A criatura, você vê uma criança de 3 anos de idade, é um menino que bate no próprio corpo, que grita e que diz, esse corpo não é meu, eu sou menina. Não se aceita, não aceita o corpo, é o que nós chamamos de personalidade invertida. Então, nem todos os homossexualismo é personalidade invertida, às vezes é desequilíbrio na área sexual. Não tem que se definir, o corpo diz o que eu tenho que dizer. Rebeldia às leis divinas. Então, o que acontece? Nesse processo que nós chamamos de personalidade invertida, é o quê? Quase sempre, ou sempre. Vamos dizer que eu nessa encarnação, meu nome é Joaquim.
Uma mulher bonita, elegante, namorei com um, namorei com outro, fiquei com um, fiquei com outro, me envolvi com homem casado, separei, me envolvi com outro homem casado e aprontei. Não é Conceição, é Joaquina. Joaquina. E aí a Joaquina aprontou e fez tudo. Desencarnou toda enrolada no mundo espiritual, arrumou um débito enorme porque não se mexe com família. E aí diz, olha, é o seguinte, Conceição, tu vai ter que reencarnar, Joaquim, tu vai ter que reencarnar. Diz, ótimo, vou voltar, mas não no corpo feminino. Porque um corpo feminino na tua mão, minha filha, é uma árvore. Tu destrói e se destrói. Você vai no corpo masculino. Não vou, vai. Você não tem que querer, não vou, vai. E não vou, e nesse ato de rebeldia, de não aceitar a sua futura encarnação em corpo masculino, vem com a personalidade o quê? Invertida. Então não é o fato de eu ter reencarnado no corpo feminino e hoje estar reencarnado no corpo masculino que isso me faz uma personalidade invertida. Não! Os espíritos mesmo dizem, tanto faz reencarnar no corpo masculino ou feminino, o que importa aí é a missão a cumprir. Se a missão é cumprir o melhor no corpo masculino, vai no corpo masculino. Se a missão é cumprir o melhor no corpo, vai no corpo feminino. Você não reencarna para satisfazer desejos sexuais. É uma proteção divina. Não entende? É uma proteção divina. Então o que a criatura faz? A criatura reencarnou por não ter aceitado no mundo espiritual, porque ela veio ao livre-arbítrio. E ela vem com personalidade invertida. Ela diz, eu sou mulher, eu sou... Gente, é um ato de rebeldia às leis. Que a pessoa se corta, se castra. Sim. Toma medicamento. E só falta olhar assim para Deus e normalmente tem raiva de Deus. Então, um filho inteligente, educado, bondoso, sempre se submete às leis de Deus. Um filho rebelde acha que o pai está errado e é ele que está certo. E ele quer mudar todas as regras. A mente dele faz com que os processos modifique. sejam modificados mais para feminino que para masculino. Então, eu acho que esse estudo de hoje ele nos faz pensar muito assim. O corpo que eu tenho foi o corpo que eu criei. O corpo que eu tenho foi o corpo que eu criei. Consciente ou inconsciente, meninos? Consciente ou inconsciente, o corpo que eu tenho foi o corpo que eu criei. E continuo atuando sobre ele. Fazendo modificações constantemente. Nós vamos estudar na obra de André Luiz, não me recordo qual, do caso de uma jovem super bonita, que eles foram atuar sobre ela à noite. Quando a menina saiu do corpo, André Luiz tomou um susto. O corpo perispiritual da menina era tenebroso. Era tenebroso. E o corpo físico da menina era lindo. Porque há casos porque a aprovação da beleza. A embalagem era bonita, o conteúdo. Entendeu? É complicado. Então nós temos que realmente parar para pensar que o nosso corpo, é um empréstimo, eu, espírito, sou o inquilino do corpo. E tudo que eu faço, eu, espírito, vai refletir no corpo físico. Seja do lado bom, ou seja do lado ruim. Então a regra é, eu devo me submeter. Os nossos irmãos evangélicos vão dizer, não, tem que fazer a vontade de Deus e pronto. Não, isso é pecado e pronto. O espírita, ele tem uma informação a mais. Uma informação a mais. Então o espiritismo não está para bater palma. Nunca nós lemos em algum lugar que nós temos que fazer tudo que dá na nossa cabeça. O que eles dizem é lute, faça força, aciona o esforço e a vontade. Não é verdade? Vamos lá. Vou aqui. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexo da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito. No pretérito o quê? Próximo. As enfermidades congênitas. O que é uma enfermidade congênita? Não é isso que nós estamos falando? Então aqui ele deixa bem claro, não é
eu posso dizer que é uma imposição da lei que rege o universo, criada pelo Pai. A lei da ação e reação, olho por olho, dente por dente. Cada um sempre faz a obra do que você faz. Plantou, colheu. Então, quando eu ver o meu bebezinho, uma criancinha, um sobrinhozinho, um netinho, um filhinho, nascer numa situação triste, a primeira informação que eu tenho é: essa alma andou aprontando. Essa alma andou aprontando. E se veio parar na minha mão, eu devo ter aprontado junto. Não vai tirando o corpo fora, não. E já vou saber a tendência. Porque muitos de nós, quantas vezes você não induz uma pessoa a uma dependência química? Não foi você que ofereceu o cigarro lá outrora? Lá atrás. Foi você que ofereceu a maconha? Foi você que ofereceu qualquer outro tipo de droga? Sofreu as consequências, envolveu com o outro, ainda tem que corrigir o mal que fez. Ou então você foi uma pessoa que vendeu a droga. Vai ter que pagar o preço disso. E essa pessoa vem para na tua mão. Todo mal que eu fiz a outrem, eu terei que refazer. Se não for com esse, será com outro. Mas eu vou ter que refazer na mesma medida. A lei da atração. Então, as enfermidades congênitas nada mais são que reflexo da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, encarnar mesmo. Ele chama de internação porque para essa criatura o planeta Terra vai ser um hospital. E aí a fala de Jesus: eu vim para os que estão doentes, né? Essa fala de Jesus cada vez aumenta mais, porque o pessoal dizia, olha, quando ele diz eu vim para os doentes, as pessoas pensavam só de enfermidade física, depois não, é de enfermidade moral, depois não, é para os irmãos judeus, que das 4 que migraram, eles eram os maiores. Eu já estou chegando à conclusão, é o planeta Terra, porque o povinho doente somos nós, os terráqueos. Então, nesse caso aqui, é por isso que o nosso querido Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai dizer: o planeta Terra é um hospital, um manicômio, uma prisão e uma escola. Então, para alguns é um manicômio, para outros é uma prisão. Prisão por quê? Às vezes você encarna em um corpo, por exemplo, vamos dizer no caso, como era o nome da Joaquina, foi que eu coloquei? No caso da Joaquina, reencarnar em um corpo ao qual ela não aceita, estar no corpo masculino, para ela é uma prisão. Ela está presa. É compulsório. Não tem mimimi não. O Papai do Céu não tem mimimi. Nem mimimi, e o Papai do Céu não se submete a nenhuma chantagem emocional. Eu não consigo. Papai te ajuda, vai. E a cobrança que está sendo feita, filha, é em parcelas. Se for de uma vez só, não consegue nem carregar o carro. Nós citamos o caso da personalidade invertida, mas às vezes você nasce no poder e se enrola todo de novo. Às vezes você nasce para aquela profissão e se enrola todo de novo. Então, simplesmente vou te dar uma informação que nós já sabemos. Poucos de nós encarnamos e conseguimos realizar o que nós nos comprometemos lá de lá. Por isso que quando os espíritos mais inteligentes, antes de reencarnar, diz: por favor, dá para entortar um pouquinho isso aí? Dá para mudar um pouco aí a tireoide para ver se eu consigo, para não me apaixonar muito? Esses espíritos inteligentes, eles não pedem riqueza, não pedem beleza física, para que ele possa firmar ali e não se apaixonar pela terra. Por quê? E olha, os mais inteligentes. Por quê? Porque encarnar, por isso que ele fala muita ilusão. A sensação, corpo, prazer, isso prende as pessoas. Então, quase sempre nós encarnamos e não cumprimos com o que nos comprometemos em cumprir. Infelizmente é assim. Então eu não posso nem olhar para o outro e falar, porque meu telhado é de
vire. Um está enrolado com sexo, outro está enrolado com poder, outro está enrolado com isso, cada um com a sua enrolação, com as suas encrencas. Tem uma encarnação inútil, porque no próprio livro dos Espíritos diz que tem espíritos que pedem um passo maior que a perna. E é dado. Por quê? Porque isso é um aprendizado. Você vai ficando inteligente que vai dizer, não, agora não dá, eu já me enrolei tanto assim, que agora eu vou pedir umas tortinhas, mais assim. Porque a gente só aprende fazendo. É só nós avaliarmos o livro Renúncia. Aquele grupo que está ali se reencontraram 14 séculos depois. Sabe o que eles fizeram? A mesma coisa. 1400 anos. Suzana, ao reencontrar Cirilo, acionou a Cláudia Sabina e como era o nome do marido, filho? O Lólio? Não, o Lólio era o marido dela. E o amor da vida dela, que ela achou que era o amor? O Elvídio. Hoje na figura de Suzana e o Elvídio hoje na figura de Davenport, do Cirilo. Acionou tudo. Mais uma vez que separou da esposa, separou. Você está entendendo? Então por que a tia está trazendo isso? Poxa, com essa mãe ser uma regra? Não, tem muita gente que conseguiu. Mas a massa ainda está se debatendo. O primeiro desespero, principalmente para o espírita, porque não existe nenhuma religião no planeta Terra que nos dê tanto esclarecimento quanto essa doutrina. Não tem. De onde vim, para onde vou, por que estou, por que é isso, por que é aquilo, explica tudo. E aí você chega do outro lado e faz aquela cara de paisagem e diz assim, era verdade? Cara, eu estive lá, eu estudei com a doida da Conceição. Ouvi tudo aquilo e não acreditei, eu não aproveitei. Dá um desespero. Né? Que eu era espírito mesmo, não é verdade? Então é isso. E quando é que eu vou saber? Quando é que eu. O que diz o André Luiz? Tem uma frase que ele diz assim: o que é amor para Deus? Isso é forte. É amar a quem me dá todo o direito de não ser amado. Todo motivo de não ser amado. Isso é amar para Deus. E a gente costuma também fazer a pergunta: hoje, em que momento eu fiz um sacrifício? O sacrifício é: eu não queria fazer, eu não tinha por que fazer, mas eu fiz, eu me impus. Foi uma imposição. Tu levanta e vai para servir a outro. Só um. Entendeu? Então, só avaliando nossos 14, 15, 16 horas acordados, nós já temos uma noção da nossa condição, que ainda é de acomodação, de preguiça, de ser servido e de não servir. Aí ele diz, reclamando-nos a internação na esfera física, nesse caso seria um hospital, às vezes por prazo curto. Tem crianças que morrem com 2, 3, 4 horas de nascido. Tem criança que nasce com 1, 2, 3 anos, já desencarna também. Então, às vezes, um prazo curto, é o tempo que aquele espírito precisava. E isso semana passada, fazendo diálogo fraterno, a gente aprende muito fazendo diálogo. E uma senhorinha disse, ela estava num momento tão difícil, que ela procurou a igreja, não é espírita, a São Sebastião, lá no centro da cidade. E ela entrou 7 horas da manhã e ficou ali sentada, orando, e entrou uma senhora, gritando aos prantos, se jogou no altar, deitou e gritava: por que, meu Deus, por que o Senhor levou meu único filho? Me diga! Não tinha ninguém dentro da igreja para atender ela. E a moça também chorando, a senhora, não tinha como dar uma palavra de conforto. E essa senhora chorava compulsivamente. Então, para um espírita, dói. Mas o consolo é maior. Entendeu? O consolo é maior. E o primeiro ponto é se submeter às leis divinas. Meu filho tinha que passar por isso e eu tinha que passar por isso também. Porque está tudo certo. A única coisa que está errada é eu querer dizer para Deus a hora, o lugar e o momento. E o jeito também. É a forma, né? É a forma.
Então, para uns, esse período no hospital é de 2, 3 meses, 1 hora, 2 horas, alguns 10, 15, 20 anos. Para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes, né? outras ramificações, outras cores, né? Dos reflexos do passado na existência do corpo. Então, existe essa que eu maltratei o corpo através do álcool, do cigarro, dos excessos, e existe também outros. Quais são os outros? Culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. A culpa que eu carrego. Porque às vezes nós temos atitudes que ninguém descobriu, mas nós descobrimos. Aqui está. E aí a própria criatura atua no corpo. Por exemplo, às vezes tem mulheres que fazem um aborto e que não conseguem trabalhar o auto-perdão, o momento, o porquê, e ela entra num processo de culpa, que ela acaba adquirindo câncer no útero. Nesse processo de autopunição. Porque ela não se perdoa. E não só a culpa, mas também o remorso. Também pode provocar enfermidade. São plantações de tempo certo. No próprio André Luiz, no caso do irmão que matou o outro com as estacas, o processo de culpa, no futuro, numa nova encarnação, ele solicitou, ele pediu que viesse a passar por tudo que ele fez o irmão passar, para que ele pudesse se perdoar. Então não foi necessário ninguém pegar uma estaca e enfiar nos pulmões, mas ele adquiriu a tuberculose. Então os bacilos fizeram o serviço. Isso aí é a expiação ou é a Expiação. Ainda tem que reparar. É o arrependimento, a expiação e a reparação. Na expiação, você não deixa de reparar a própria estrutura do corpo. Há uma reparação. Às vezes, agora, dependendo do nível de desordem que tu cometeste para contigo e para com a sociedade, às vezes esse período de reparação leva alguns séculos. Às vezes, meus irmãos, um ato de 2 minutos me faz arrumar uma encrenca de 300, 400 anos. A gente acredita dele aqui. 2 minutos, 300 anos. Uma atitude. Você mata alguém em 1 minuto. Você assina um papel que compromete uma sociedade inteira em 30 segundos. Por aí se vai. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa. Olha a lei. Vigilante com segurança e precisão. Na hora certa. É por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. A menina está noiva, linda, bela, maravilhosa, faltando meses para o casamento, descobre o câncer. O rapaz está formando, uma faculdade maravilhosa, tudo próspero, descobriu uma enfermidade que em 2, 3 meses ele vai desencarnar. Por estranhas provações em plena prosperidade material ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. E aí realmente entender, o que é a morte? É um sono. O problema é acordar do sono. A morte em si não dói, é dormir, pum. Quando você acorda do outro lado, onde é que eu estou? O negócio tá pesado aqui, né, meu filho? Tá pesado. Dá pra mim voltar a dormir? Dá não, que não tem nada que soltar não. Não funciona, né? Vai ficar, já fez a passagem agora. Mas isso aqui sim, tu sempre viveu aqui.
tu vibrava com isso aqui. Esses aqui foi a tua companhia, a tua encarnação inteira. Tu nunca percebeu isso? Tanto como os bons, como diz o Emmanuel, os menos bons. Porque a gente diz, não é nós vamos, nós estamos, nós só apenas vamos conhecer o grupo que esteve conosco uma encarnação inteira. Mas tem pessoas que fazem grandes modificações, conseguem Consegue. melhoras, qual, Não tenha nem dúvida. né? Eu Que digo, vai mudando de grupo. Lídia, não é? eu costumo dizer assim, cada dia que amanhece, que tu vê um novo sol, o sol, ele traz em si um outdoor. É um novo dia. Faça valer. Sabe, cada dia que eu acordo, que eu olho o sol, é Deus me dizendo assim, ó, mais um dia, hein? Faça valer, faz diferente. Eu não tenho que repetir o que eu fiz ontem. E o que nós realmente, comumente, o que nós encarnados fazemos? Repetimos o ontem, repetimos o ontem, tal qual um robô. Mas se a gente conseguir mudar, a gente vai se ligar a outros grupos. Aqueles do passado já vão ficando, né? Vamos voltar a Allan Kardec ontem. A tua fé é daquelas que transporta montanhas. A tua fé é daquela que transporta montanhas. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Nós nos ligamos com espíritos ao qual nós temos afinidade. Então, quando você tem a vontade firme, aquela vontade de acertar, a vontade de mudar, a vontade de crescer, esses espíritos, ele pode até vir te atacar, mas eles não encontram mais guarita, porque você não tem mais afinidade, você não mais alimenta o pensamento deles. Não tem. Eles podem até te dar uma ideia, você pode até captar a ideia, mas você não realiza e nem alimenta a ideia. A pessoa muda, né? Então, muda de grupo. Muda de grupo. E o que eles fazem? Diz o livro dos Espíritos, eles desistem e vão embora. E se fizer igual Madalena, Jesus vem te buscar. Pessoa, hein? Ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes. Quando o devedor Quando o devedor se revela amigo, deixa eu aumentar aqui, da solução dos próprios débitos. Vocês entenderam isso aí? A prática do bem, simples e infatigável. O Chico costumava falar uma frase assim. O Emmanuel nos diz, ele nos orienta que quando eu estou triste, que eu saia, que eu vá visitar pessoas que estão em situações de penúria, ajudo e volto e digo, sempre volto melhor. Sempre volto melhor. Então, é natural nós termos esse processo de entristecimento? Permanecer, não. Então, eu não posso dar essa dica para quem está no processo depressivo. Quem está no processo depressivo, o corpo já está berrando, não consegue fabricar mais nenhuma... Não tem. Tem que entrar com o processo químico, é muito complexo sair. Mas se eu estou no processo de entristecimento ainda, eu posso fazer esse movimento, eu não posso me permitir permanecer nisso. Eu vou realizar o trabalho do bem. E é a melhor forma. A Ana Guimarães, uma vez ouvindo uma palestra dela, ela disse, olha, não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Olha, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. Olha, pergunta que você estava fazendo. Tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorado e mais nobre, amparo
luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Lei do auxílio. É como se dissesse aqui, olha, além da lei ação e reação, tem a lei do auxílio. O Chico tinha uma outra frase que também, tem várias frases dele que eu adoro, e essa daqui era uma. Quando Deus nos chama para os acertos de conta, que nos encontra trabalhando no bem, Ele, a lei, pede que suspenda essa cobrança por tempo indeterminado. E tem aquela que me ajuda, tipo, você ajudará. Se você faz o movimento de buscar, de tentar, que é como ele falou lá na frente, né? Quando você vira amigo do débito, você procura ele facilitar, fica mais fácil. Pois é, e tendo essa informação, poxa, eu digo que são dicas legais. Bem, tô na terra. Primeira dica, tu não é fluxicheiro. Temos débito, beleza. Segunda dica, fazendo bem, cai o juro do teu débito. Opa, informação boa, bom investimento, né? Então, essas duas informações seriam suficientes para o nosso processo de evolução. Primeiro, não sou fluxicheiro, tenho débitos terríveis e eu posso utilizar para atenuar, aliviar, diminuir esse juro no trabalho no bem. Aí eu faço a pergunta, estamos fazendo esse trabalho no bem? Não é para responder, a gente tem que se perguntar. Em que momento eu estou fazendo esse trabalho? Por exemplo, o André Luiz, eu não me recordo da numeração, mas foram mais de 13 mil pessoas, 6 mil pessoas que ele atendeu. 6 mil pessoas que ele atendeu de forma gratuita. Quantas oraram por ele? 15? Eram 15, 14. No filme ele coloca só um, mas não, foram 14 ou 15 pessoas. Mas que ajudaram muito. Entendeu? E para ele acordar onde acordou e hoje está onde ele está, foi o bem que ele fez. E olha que ele fazia assim, sem muito envolvimento de ordem emocional. Mas em compensação, nós vamos ver o Dr. Bezerra de Menezes, que quando estava aqui na Terra, é por isso que diz os Espíritos, não dá para servir a dois senhores. Uma pessoa materialista, uma pessoa que visa muito lucro, não tem condição. Ela não tem como pensar no outro. Ela vai pensar sempre no lucro, nas perdas e nos ganhos. É muito complicado, não dá para servir os dois senhores. E como diz lá o Antigo Testamento, o Deus que tu adora é o Deus que tu serve. Entendeu? Então E aí o Dr. Bezerra, quando saiu aqui da Terra, ele não tinha realmente. Ele deu tudo. Mas era o Bezerra. Bezerra é totalmente desprendido. A criatura foi acordar porcelina. Não é verdade? Então, um dia a gente chega lá. Mas a dica é, façamos o bem, porque sabemos dos nossos compromissos do pretérito. Beijo no coração, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. É bom, né?